a Dai, a gente se conhece há alguns anos, né? Ela fez um curso com a gente aqui em São Paulo. Que ano que foi, Dai, isso? 2018. Oh, 2018, 2016, 2016. 2016 já, né? É. Então, ela fez o curso pós-graduação em reprodução humana que a gente tem aqui em São Paulo. Já temos esse curso já há 14 anos. E aí ela foi para Sinop. Na verdade, ela fez toda a formação dela em São Paulo, em vários centros aqui em São Paulo, como na Santa Casa, na Unifesp. Depois voltou para Campo Grande, fez a carreira dela, a carreira ginecológica lá em Campo Grande, ou de Campo, Sinop. em Sinop, né? E aí trabalhou muito tempo com ginecologia e depois quis fazer reprodução humana. Aí veio para São Paulo, fez nosso curso, depois voltou e teve a coragem de montar um centro de reprodução humana lá em Sinop, que foi o primeiro centro de reprodução humana no nortão do Mato Grosso. Mas quem não conhece sabe que o Mato Grosso é um estado super, super pujante, que tem a economia, o agronegócio vai a todo vapor. Realmente é um estado que sozinho, em breve, que já é muito importante, mas vai crescer cada vez mais, porque lá tudo dá certo em termos de agricultura, pecuária também. Então, é um local de desenvolvimento bastante intenso. Ela voltou para lá, para a casa na região onde os pais moram, e depois realmente ela começou a ter um bom desempenho, criou coragem, fez o curso, e a gente acabou ajudando ela a fazer o centro de reprodução humana, e hoje ela é nossa sócia lá na região. Então, ela que cuida das pacientes, a gente dá um suporte aqui em São Paulo. Então, vira e mexe, ela entra em contato conosco, a gente participa de uma reunião mensal médica. Inclusive, ontem, hoje e amanhã, a gente está com esse evento, que é o curso de pós-graduação. E esse curso é transmitido a nível Brasil. Então, vários dos nossos alunos acabam acessando. E a gente faz como se fosse uma junta médica, que antigamente era presencial, e mais recentemente, a coisa de um mês para cá, que as coisas mudaram bastante. Inclusive, é a razão dessa nossa conversa. Uhum. E de ontem para hoje, a gente fez o curso somente online. Então, a gente consegue colocar várias para a gente. Não, hoje, quer dizer, de um mês para cá, muita gente acabou fazendo esse tipo de reunião. Uma reunião onde consegue se agregar várias pessoas. Na de hoje tinha quase 60 pessoas na mesma sala virtual falando sobre um assunto, né? E tinha até um Uhum. convidado internacional que falou justamente do tópico que a gente vai abordar hoje. Pelo Sim. fato de ter esse distanciamento, esse isolamento social, né? Então, logicamente, que as pacientes não podem procurar ir no consultório, principalmente aquelas pacientes que estão procurando engravidar, que aos olhos da população geral, isso não se caracteriza uma emergência que justifique ela ir até o consultório. Se a paciente está com alguma coisa muito grave, logicamente, uma emergência, ela vai no consultório, né? Pode ir até no consultório dentário, uma dor de dente, ela vai no consultório. Agora, Uhum. eu quero engravidar, vai no consultório? Não vai no consultório assim, de sopetão. Agora, por outro lado, a gente sabe que a mulher que sofre de infertilidade, ela sofre, independentemente do coronavírus ou não, o sofrimento dela existe. Então, Sim. daí a importância disso que está ocorrendo agora, que é a consulta online, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar, porque a gente consegue conectar várias pessoas a nível Brasil, a nível mundo, hoje com a tecnologia. Então, é sobre isso que a gente vai falar, compreendendo que Sinop fica no centro de uma região onde distâncias como 300, 400 quilômetros, o pessoal fala assim, vou dar um pulinho ali. Na verdade, esse É. pulinho tem 300, 400 quilômetros. Então, Quando não de é, chão, né? Quando não tem nem é, asfalto. então é sobre isso que eu queria que a Daiane falasse, né? Como que é o estado dela, como que é a cidade, como que são as distâncias, primeiramente, né? Como que as pacientes faziam antigamente para vir fazer consulta, esse distanciamento que existia e agora com a consulta online, o que que mudou com essa nova abordagem, porque antes de um mês atrás, não era permitido no Brasil. De um mês para Sim. cá, que está sendo cada vez mais normatizado, isso aí que a gente vai falar.
Então fala, É. Adriana, sobre isso aí. Bom, então, até um mês, né, por conta dessa pandemia, o CFM ele não autorizava esse tipo de conduta, né? Eu acho que mais pelo sentido de faltar o tato mesmo, né? De você estar na frente de uma pessoa, fazer um exame e tal. Mas, assim, ao meu ponto de vista, e o que eu acho que foi o intuito do CFM e do Ministério da Saúde para autorizar esse tipo de teleconsulta, foi justamente para minimizar os danos pro paciente, né? Então, assim, evitar que o paciente de repente saia, se contamine, esteja num lugar superlotado, fique na recepção de um pronto-socorro para receber um atendimento que de repente essa orientação pode ser feita né, através de uma videoconferência. Aqui para gente, no Mato Grosso, que nem você mesmo falou, Jorge, as distâncias são enormes, né? Então, assim, a nossa capital aqui de Sinop fica a 500 quilômetros daqui. Então, são estradas que têm um fluxo de caminhão enorme, é difícil das pessoas se locomoverem, né? E eu vejo isso com muito bons olhos, assim, porque além de causar menos transtorno para o paciente que pode entrar em contato no conforto da casa dele, sem ter gasto, sem ter preocupação com estrada, sem ter que. Muitas vezes os pacientes vêm para fazer uma consulta e tem que ficar hospedado em hotel, tem que gastar com alimentação, mais o gasto de combustível, mais o gasto com exames, com consulta. Então acaba sendo bem oneroso, né? A gente entende que é tudo muito assim, é feito um sacrifício grande para essas pessoas, às vezes, conseguirem chegar até a gente. E se realmente eu acho que depois que passar essa pandemia, dependendo de como funcionar tudo isso, que a gente ainda está um pouco perdido, né, em como fazer, mas eu penso que é uma alternativa bem legal. Eu acho que é importante, né, frisar por que no Brasil anteriormente não era permitido isso aí. É bom frisar essa questão porque o que pode acontecer é que, como uma situação nova, alguns colegas podem, talvez ingenuamente, cometer alguns erros por conta de não utilizar corretamente essa telemedicina ou teleconsulta, né? Porque não está acostumado com isso. Então, existem normas, né? Inclusive, acho que talvez o primeiro estado que tenha publicado alguma coisa nesse sentido foi o Conselho Regional, se eu não me engano, do Piauí. Não sei se tem outro anterior a isso, mas foi o primeiro estado, talvez, que tenha publicado alguma coisa nesse sentido, que coloca lá algumas regras, Manifestação. né? Que é diferente das regras já do Rio de Janeiro, que também Sim, foi publicado. Então, essa diferença entre os conselhos já mostra que realmente não é muito fácil essa normatização a nível Brasil, né? Que é enorme, o Brasil é enorme, realidades diferentes e que acaba sendo algo que talvez demoraria muito tempo para se normatizar e tempo é o que a gente não tem nessa pandemia. Vocês viram que um mês atrás era totalmente diferente agora, né? Há um sim. mês e pouquinho, um mês, 10 dias, nós fizemos nosso curso, tinha umas 30 pessoas, 40 pessoas numa sala. Uhum. Hoje, se fizesse isso, a gente ia ser linchado, que é um absurdo É, total, né? É que ainda não estava ainda nessa, não tinha né, o alerta sanitário ainda, né? Não tinha dado o alerta agora não, foi totalmente online, que foi ótimo, né? Assim acho que o como, aproveitamento foi muito bom. então você presenciou o curso, né? Uma novidade e que eu acho que foi bacana. Você não achou você que presenciou o curso, né? Sim, foi muito legal. Então, assim, eu acho que a partir do momento que o médico conseguir entender até onde ele pode ir e o paciente também, eu acho que talvez o negócio funcione muito bem, né? Porque, assim, uma coisa é você. Vamos colocar a nossa especialidade, que é reprodução humana. Então, muitas vezes, num primeiro contato que a gente tem com o paciente, é a anamnese que acaba direcionando a gente para um pensamento ou outro, né? Muitas vezes, às vezes, claro que você vai examinar a paciente numa primeira consulta, mas muitas vezes esse paciente já vem encaminhado de algum colega que acabou passando por todo um exame físico e tal, e vem buscando mais uma ajuda mais direcionada para aquilo mesmo. Então, assim, pensando que
a pessoa às vezes tem que se deslocar numa distância absurda e tal, para ter um entendimento do que está acontecendo com ela naquele momento, é diferente de uma dor, né, dor torácica aguda. De repente a pessoa está com uma dor torácica, ah, meu Deus do céu, o que eu faço? Será que uma teleconsulta vai me ajudar? Às vezes vai te ajudar a chegar no atendimento correto, né? Falar, não, realmente o senhor tem que ir para um pronto-socorro porque o negócio pode ser feio. Mas, às vezes, isso vai facilitar e vai otimizar também essa andação da pessoa, né? Não precisar ficar tentando trabalho. Eu acho que vai acabar facilitando a vida de muita gente. É interessante que hoje a gente teve a palestra do Dr. Fábio Cruz, que ele é brasileiro e mora na Espanha, trabalha no Centro de Reprodução Humana Grande, lá, respeitável. Ele já usa essa teleconsulta já há mais tempo e agora, recentemente, intensificou bastante essa atividade. E realmente, imagina ele lá, tem paciente do mundo todo, né? Então, Então, essa facilidade de você comunicar-se facilita muito. Mais da metade das pacientes dele acaba sendo de outro país. No nosso caso aqui, a gente tem várias pacientes de outros estados. A gente tinha bastante paciente que vinha da Angola também, que mais recentemente acabou diminuindo esse fluxo de paciente de lá para cá por questões econômicas, sociais, que andou mudando, vamos dizer assim, a realidade, então diminuiu esse fluxo. Agora, por outro lado, pacientes internas do Brasil, em São Paulo, a gente tem muita paciente que acaba vindo de outros estados. Então tem até uma certa semelhança aqui. Mas, por outro lado, aqui vem de avião. Agora, apesar de Mato Grosso, a distância não é de milhares de quilômetros, não tem avião, então acaba sendo, às vezes, mais cansativo, apesar de ser sim, distância grande, não chega a ser de milhares e milhares de quilômetros. Então, pode ser que 600, 700, 1.000 quilômetros, isso aí são, sei lá, 5 horas, 10 horas de viagem, que é uhum, cansativo. Então, nesse aspecto, acaba sendo semelhante esse tipo de dificuldades, vamos dizer assim, que a telemedicina pode ajudar. Mas, sim, como a gente estava falando, né, a questão é a gente ter o bom senso, né, de saber até que ponto que a gente pode avançar nessa consulta, né? Mas é que é sim, algo realmente que pode vir a ajudar, né? O uhum, que com mais você gostaria certeza, de falar? Porque nós vamos limitar essa nossa conversa em 30 minutos, né? Nós já estamos aqui sim. há 17 minutos, então a gente tem alguns minutos ainda para falar. Eu acho assim que esse momento talvez seja bastante importante para a gente tentar entender como é que funciona melhor esse processo todo, né? Deixar o paciente ciente que ele pode usar esse recurso hoje, né? Que é possível disso ser feito. E eu acredito que no futuro próximo, os nossos órgãos reguladores, né, que são os CRMs, eles vão se posicionar de uma outra maneira, né? Ano passado teve uma conversa de regulamentar a telemedicina e acabou não dando certo. Mas eu acho que hoje, diante dessa experiência que a gente está vivendo, porque está todo mundo tendo que passar por isso, né? Todos os lugares, todos os estados. Uma outra coisa também que foi até proposto quando foi liberado a telemedicina foram as teleinterconsultas, né? Que eu acho que é uma coisa muito legal. Por exemplo, aqui em Sinop, a gente já tem hoje uma estrutura médica muito legal. A gente tem muitos especialistas, né? Tem até a clínica de reprodução humana, né? Então, assim, já tem uma gama de especialistas enorme aqui na cidade. Mas, por exemplo, em outras cidades menores aqui perto, às vezes não tem nem ginecologista, né? Então, talvez eu até ouvi uma palestra de um outro colega de um hospital grande em São Paulo, falando que eles prestam muito esse serviço para cidades longínquas, assim, né? Que é onde realmente não tem esses especialistas e que as pessoas às vezes não querem ir porque não tem como ela exercer essa subespecialidade. E a pessoa ajuda, por exemplo, se tem um ginecologista
lá no Pará que de repente quer uma ajuda minha para conduzir um paciente lá, ou para fazer um diagnóstico, ou de repente fazer um controle de ovulação. De repente eu posso participar com a autorização dessa pessoa, né, da paciente principalmente, e do colega, tendo esse atendimento É, multidisciplinar mesmo à distância. é isso aí. E também é importante, né, também você vê que mesmo nessa situação, um detalhe é que para ter essa interconsulta entre dois médicos, tem que ter autorização da paciente. Sim, sim, Então, nessa sempre, né? questão, e não pode ser verbal somente, tem que ter algum Uhum, documento que prove isso. Por sim, isso que a gente está falando, de maneira geral, do que a teleconsulta seria uma boa, mas tem uma série de normas que ainda não estão totalmente normatizadas. Então, isso aí que deve ser bem regulamentado para que não isso. cometa erros, talvez na inocência do colega, de não saber como fazer e acabar cometendo erros. E isso não pode, porque a teleconsulta não isenta a responsabilidade do médico para com o paciente e da paciente para com o médico também. Sim, Então, é uma responsabilidade de ambos. É uma coisa extremamente séria, porque é uma coisa que vai envolver, às vezes, no nosso caso não é a vida, né? Mas no nosso caso é engravidar ou não engravidar. Mas a questão pode ser a questão da vida. Por isso que é difícil ter essa normatização em um mês, né? Então a gente entende isso, uhum, por isso que a gente tem que ir com muita cautela até que ponto que a gente pode ir em frente, né? Aí já é. tem alguém falando aí que pena que foi essa pandemia, bloqueou nosso tratamento. Na verdade, né, até isso está sendo normatizado. A gente não pode fazer transferência de embriões. Há uma recomendação internacional que a gente não pode fazer transferência de embriões. Mas a gente está autorizado a fazer alguns tratamentos, como paciente com câncer que vai ser submetido a uma quimioterapia, a gente pode preservar a fertilidade dela se ela tiver essa vontade. Então, ela pode procurar sua clínica de reprodução humana e fazer o congelamento de óvulo. Em outras situações, também pode. Em outras situações em que o atraso pode ser mais prejudicial para a paciente. Então, nessa situação, também a gente está autorizado a fazer este tratamento. E onde houver agora, mais recentemente, onde vai o entendimento entre o médico e o paciente que realmente o tratamento seria importante. Mas, volto a falar, esse tratamento não significa transferência de embriões. O que pode Sim. fazer é o congelamento. Então, talvez nesse aspecto, aquelas pacientes que sabem que tem poucos óvulos, esse saber, você vai ter que procurar seu médico para ver como é que você sabe disso, né? Aí, Uhum. sabendo que tem poucos óvulos, você pode eventualmente congelar os óvulos para utilização futura, porque a gente não sabe quando é que vai terminar essa pandemia. Aqui em São Paulo, hoje a gente ficou sabendo que foi prorrogado o Ah, isolamento até o dia isolamento, 10 de né? maio. Então, até Uhum. 10 de maio, a gente está em isolamento. Então, era para ter É, terminado, continua. Então, essa questão varia de local para local. Como que é aí em Sinop? é uma coisa muito regional, né? Por exemplo, até o Fábio falou hoje na palestra dele que eles estão planejando reabrir os centros de reprodução deles lá em 11 de maio, né? E você vê, em São Paulo foi prorrogada a quarentena até 11 de maio. Aqui em Sinop, até ontem, a gente tinha 11 casos de Covid. Então, um internado e o resto todos tratamentos domiciliares. Então, assim, eu acho que cada região é um contexto diferente, né? E que tem que ser levado em conta. Então, até quando realmente isso vai durar, ninguém sabe. Na verdade, a gente está tentando achatar a curva, achata de um lado e sobra para o outro, né? Então, porque a gente consegue diminuir, mas eu acho que no final aí, se não todo mundo não tiver, boa parte da população vai ter. E talvez isso vá o ano todo, né? Então é É, difícil de saber. que a gente está vivendo um momento de incertezas, né? A gente tem um É, monte de muitas. incerteza e o que tem que estar sempre em mente, eu acho que a gente tem que procurar fazer o melhor possível no sentido de ajudar as pessoas, né? Uhum. E às vezes a pessoa, né, voltando ao tema que a gente estava falando, que é a teleconsulta, né? Às vezes a pessoa tentando respeitar tanto o isolamento, que talvez não fosse tão importante, ele fica em casa e tem um infarto, ele fica em casa e morre de outra coisa. Então, Pois é. nesse aspecto, né? Nesse aspecto, acho que a telemedicina pode ajudar em algumas coisas. Esse ajudar, tal, vai exigir muito bom senso, que o bom senso não há consenso, né? Até que ponto é o bom senso? Então, a gente tem que ter muita cautela e o que a gente tem que pensar, principalmente, é como que a gente não vai prejudicar
o paciente ou a paciente. Isso que é Sim. mais importante. Não levar em consideração algumas novidades, né? Essa tecnologia que agora é bem fácil, né? E acabar com isso prejudicando a paciente. Então a gente tem que ir com muita cautela nesse desenvolvimento. Alguém teria alguma pergunta para fazer? Tá falando aqui, tá chique nessa quarentena. Acho que só porque eu coloquei um blazer aqui, tá chique nessa quarentena. E a Dai colocou um avental aí, ó. Tá parecendo uma médica, né? Mas é médica mesmo, e por sinal É, excelente profissional, né? E ela realmente é alguém que se destacou no nosso curso, por isso que a gente acabou ficando sócio aí na região. E graças ao marido dela, que o marido dela realmente é um empreendedor corajoso, que administra a clínica muito bem. Minha admiração pelo casal sempre foi muito grande desde que o conheci, né? A Dai já conheço mais tempo. Depois eu conheci o Demetrios, que realmente é uma pessoa espetacular. O que mais estão falando ó, tem aí? uma pergunta aqui. Como a paciente sabe até onde pode ir na telemedicina? Na verdade, eu acho que isso é uma coisa que vai ser sentida entre ambas as partes, né? Se Hum, de repente você não está percebendo como paciente aquilo que realmente tem um limite, talvez o médico consiga te dizer isso, né? Por exemplo, no caso de um casal que está buscando um tratamento para reprodução assistida, por exemplo, quando é que o médico pode alertar? De repente, diante de um exame, um antimileriano muito alterado, uma idade avançada, né? Então, a gente pode conversar sobre esse tipo de limite, né? Ou então, um quadro clínico. Bom, eu estou tendo tosse, eu estou tendo febre, o que eu faço? Você vai receber uma orientação. Bom, eu estou piorando. Então, esse limite de tela aqui não pode mais existir. Então, a é, pessoa realmente tem que procurar ajuda, né? Então, a gente pode acabar conseguindo orientar de uma maneira um pouco mais acurada que horas que a pessoa precisa realmente estar presencial na frente do é. médico, né? Eu acho que é importante fazer esse esclarecimento, né? Um pouquinho só sobre a teleconsulta, né? A paciente, ela tem que ser informada de tudo, desde o Sim, começo, né? Ela tem sim, que estar sabendo que é um ato médico, né? Então, ela tem que saber do sigilo médico, ela tem que saber várias coisas, ela tem que ser informada de todos os passos que vão ser seguidos e ela tem que concordar, ela e o médico. Então, por isso que a Dai falou desse entrosamento entre os dois, porque se não tiver uma confiança entre médico e paciente, se não tiver essa questão também do sigilo, parece que lá na Espanha é mais rigoroso e no Brasil também vai caminhar para isso, né? São dados importantes que o paciente está passando para o médico vai pegar esses dados e traçar uma conduta, né? Por isso que sempre valorizou-se muito, e é fato, é verdade, né? O exame físico. A sim. consulta presencial é extremamente importante, a gente não pode negar isso. Então a gente tem que ter o bom senso, né? Voltando a falar, de que tem um limite isso. E isso quem vai descobrir, talvez nem sempre é a paciente. O médico vai ter que orientar a paciente até que ponto que ela pode avançar. Aí tem alguém que está perguntando, né? Tem 40 anos, né? Aguardar até quanto? A melhor coisa que você tem a fazer é fazer uma dosagem do hormônio antimileriano, né? Então você vai procurar seu médico ginecologista que ele vai te orientar. Tem a dosagem do hormônio antimileriano, contagem fluitontral, essa urgência, essa emergência que é o teu médico ginecologista que vai chegar e falar até que ponto que você poderá aguardar ou não. Então vai discutir com ele para ver o que você vai fazer. Isso já é algum detalhe que realmente não é o objetivo dessa live. Essa live é mais para falar que existe essa possibilidade. Agora, um detalhamento, aí você tem que ver com o teu ginecologista. Quem quiser mandar perguntas para a gente terá o prazer de responder aos questionamentos. Sim, com E aí, Dé, quer certeza. falar alguma coisa? Porque nós estamos já. Falta 2 minutos Não, para terminar. então, acho que só finalizar mesmo, agradecer todo mundo que acompanhou, né? Se tiver alguma outra pergunta que de repente a gente pode responder no privado, pode chamar. Tem uma outra pergunta aí falando sobre varicocele, né? Se você quiser, pode me mandar no privado que eu te respondo.
Tem outras Deixa eu ver. perguntas médicas também. É, Isso aí depois no privado fala, porque isso. é uma coisa Uhum, individual. sim, Logicamente, voltamos a falar, né? Não é, isso aí não seria uma consulta também. A gente tem que tomar cuidado até que ponto que a gente pode informar o sim. paciente, até que ponto que a gente vai falar de maneira geral. Não é uma Uhum, consulta, quando você chega e responde sim. está numa festa, a pessoa vem e pergunta, você não pode chegar e falar, porque depende de um monte de outras coisas, né? É. Às vezes a paciente acha que está sendo má vontade, não é assim. É que para o médico dar a conduta, o médico tem que saber de um monte de situação, de um De monte de informação, né? informações que não é numa festa que a gente Resultado vai. de exame, individualização, é muito particular tudo isso. Então, se você gostaria de falar mais alguma coisa, para a gente Não, encerrar só isso, pontualmente às agradecer. 19h30. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom. Então, eu que Amanhã. fico satisfeito de falar, saber que você está indo super bem, pode contar com a gente daqui de São Paulo, que a gente estabelece essa ponte com vocês e sucesso aí. Então Quem tá, quiser pode mandar as obrigada. perguntas aí no privado que a gente vai ter prazer em responder. Obrigado a Tá, todos. joia. Obrigada, Jorge. Tchau, Tchau, boa noite a tchau. todos.